A gente continua falando mais sobre este assunto agora com ele aqui chegando comigo. Muito bom dia para você, Felipe Nascimento. Boa semana. Bom dia, Paula. Ótimo comecinho de semana para você, para todo mundo que assiste a gente aqui na BMC News. Segunda-feira, a gente começando essa semana novinha aqui com muito assunto, com muita discussão. Pois é, essa questão referente aí à reoneração dos combustíveis, que pode acontecer já a partir de quarta-feira, caso isso seja, obviamente, colocado na pauta, se não houver nenhum tipo de postergação, isso pode trazer alguma consequência. A gente sabe que a reoneração no preço dos combustíveis poderia trazer um impacto de 70 centavos no litro da gasolina. O aumento do preço, inclusive, pode acontecer já a partir do dia 1º de março, na quarta-feira. Além disso, o valor também teria impacto na inflação desse ano. Alguns economistas até mesmo estimam que a inflação pode passar dos 6% com essa reoneração. Por isso, o governo estuda estender essa desoneração para que o impacto não seja sentido tão rapidamente no bolso do consumidor e nem se estenda, claro, ao longo do ano. Segundo a ABICOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a defasagem no preço da gasolina é de 21 centavos. Isso significa que a gasolina já está 7% mais cara no Brasil do que praticada no cenário internacional. Felipe, e os investidores devem, ficar atentos, monitorar toda essa questão, um ponto importante. Lula tem até amanhã, para tomar essa decisão. Já há ali, especulações de que ele poderia prorrogar para mais 2 meses, pelo menos, esta decisão. Mas o que a gente sabe é que os investidores monitoram este tema que põe ele aí contra a parede, Por um lado, atendendo os pedidos dos próprios governadores, mas além dos tributos estaduais, tem os tributos federais, como PIS, COFINS também, importante para essa decisão do presidente, que se torna, dependendo dessa medida, impopular com a classe média, já, como traz aí a sinalização do próprio Haddad, que voltou por conta deste tema, deste assunto importante. E agora a gente tem informação aqui que o Jean Paul Pratios, inclusive, numa última palestra que ele deu na sexta-feira, ele que participa dessa reunião, ele fez duras críticas aos lucros da Petrobras. Ele disse que considera muito discrepantes esses números e ele ainda falou que a Petrobras ela é uma máquina de proibir coisas. Ele afirmou ainda que na última gestão a companhia tomou ali caminhos de forma racional e apolítica. Segundo ele, isso teria levado a resultados equivocados, exagerados ou pelo menos estranhos, O Prats, então, fazendo aí críticas que considera os resultados no qual a gente até falou bastante, A Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos em 2022. Prats chamou isso de muito discrepante, ponto que coloca ali para o mercado, de uma incerteza do quais serão os próximos passos, então, da companhia. Pois é, Petrobras é um caso interessante, justamente por muitas críticas, principalmente de pessoas aliadas ao governo Lula. O mais interessante é que todo mundo fala dessa função social da Petrobras, que a Petrobras precisaria ter uma postura, mais voltada para o lado social, combustíveis mais baratos para não impactar na inflação, para não impactar no bolso da população que tem uma renda menor e que precisa do carro para trabalhar, ou de repente, justamente por conta do combustível, ter o modal rodoviário ser o maior aqui no Brasil. Isso impacta, obviamente, no preço dos produtos, mas, por outro lado, a gente sabe que Petrobras tem como maior acionista o governo e justamente, Paula, nessa grande, gigantesca distribuição de dividendos que a Petrobras fez no ano passado, a maioria desses dividendos ficou com a União, ficou com o governo federal, que aí sim, com esse dinheiro na mão, pode cumprir o seu papel social e fazer a distribuição desses dividendos por meio de educação, por meio de obras de infraestrutura, por meio de obras de saneamento básico, saúde, enfim, tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que a União tem responsabilidade para fazer para com a população brasileira. Então, criticar a Petrobras por distribuir dividendos acaba sendo um tiro no próprio pé, porque o Estado é sim o maior acionista da Petrobras e o maior beneficiário de todos esses dividendos. Com certeza, Felipe. Só para a gente atualizar aqui, hoje o lucro anual da Petrobras está em 107 bilhões de reais e tem ali investimentos previstos na casa de 9 bilhões por ano, cerca ali 9 bilhões de dólares por ano, cerca de 45 bilhões de reais. E aí é isso que você trouxe, né? A própria crítica do governo em relação a esses dividendos, a esse lucro, é ruim para o próprio governo, que deixa de arrecadar
dar também esse dividendo alto por ser, né, aí o acionista majoritário no caso de Petrobras. A gente vai continuar acompanhando um assunto importante hoje que fica no radar para os investidores. Pois é, e lembrando que tem anúncio, né, de balanço, né, os resultados da Petrobras nessa semana, referentes ao quarto trimestre e o fechamento anual. A expectativa dos investidores é o que vai acontecer daqui para frente, com programas de desinvestimento sendo freados, né, como você bem trouxe aqui pelo presidente Jean Paul Prats, política de distribuição de dividendos sendo questionadas, enfim, possibilidade de construção de refinarias, né, que já era um caso talvez até superado pela Petrobras, que não fazia mais esse tipo de investimento, porque a Petrobras estava focando muito no pré-sal e só retirada de petróleo do pré-sal, e até mesmo Campos Maduros sendo desinvestidos, questão de refinarias não sendo colocadas ali, investimento nesse setor, até mesmo energia renovável começando ali um processo de investimento. Então, Petrobras, o que vai ser a companhia, né? Qual vai ser o core da companhia daqui para frente? Essa é a grande interrogação que fica no mercado, nos investidores, né, Paula? Exato. O que vai ser da companhia daqui para frente? Mercado atento aí, né? O resultado de Petrobras deve ser divulgado na quarta-feira, monitorando, além dessa expectativa também pelos resultados de Petrobras, esta reunião que acontece daqui a pouco, às 10 horas, né, para discutir essa decisão aí em relação aos tributos, se, né, prorroga ou não a desoneração dos tributos.